Graças a Deus. Capítulo 5, a seguir. Graças a Deus. Diga para o teu irmão assim: Deus está aqui. Deus está aqui. Ele vai te surpreender. Fala. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem encontrou Romanos capítulo 5 a seguir diz: eu encontrei. Eu encontrei. Aleluia. Eu acompanhei. Graças a Deus. Quem está procurando, igual eu, diga: eu estou procurando. Aleluia. Alô. Graças a Deus. Graças a Deus. Romanos capítulo 5 a seguir, quem encontrou diz: eu encontrei. Eu encontrei. Quem que dá uma leitura assim bem boa, espontânea e bem responsiva e maravilhosa? Levanta a mão, eu gosto de ler. Alto do já tá com a mão aqui, irmão. Maravilha. Tem que ler alto até no número 21. Antes de chegar, até no 21. Começa no 5, vai até no 21, por favor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós... Peraí, no capítulo 5, Romanos, 5, do capítulo, né, número grande. Sendo, pois, É diferente, mas pode ir, estou entendendo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muitos mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora e reconciliação. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação.
que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Pode bater palma para Jesus. Aleluia! Se assentar, de preferência mais lá pro craninho, né? Eu vou pegar aqui minha mesa, precisar passar um pouquinho. Aí, glória a Deus. Aê! Espírito Santo da verdade. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso estarmos aqui reunidos neste momento para saborear o que Deus tem para a nossa vida. Muitos podem se perguntar: aquele povo está louco, aquele povo tem que ficar internado no manicômio, porque esse povo não está oscilando. Por que que eles gritam tanto? Por que que eles oram tanto? Ou por que que eles são assim? Porque nós temos graça, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero falar do amor de Deus. Eu quero estar falando para vocês o que vale a pena hoje viver. Por que vale a pena você existir? Você que é um moço, uma moça, a irmã e irmãos que estão aqui, por que vale a pena você existir? Vale a pena você ser a moça que você é para Jesus Cristo. Vale a pena você ser o rapaz que você é para Jesus Cristo. Eu estou pregando para mim. Primeiro Deus fala comigo, depois fala com a igreja. Deus está falando como nós podemos ter virtudes, sentir a graça de Deus e ter o amor de Deus, viver o amor de Deus, para com as pessoas entender este amor de Deus que estamos vivendo, com o nosso testemunho, com o nosso caráter, com o nosso viver, com o nosso andar, com o nosso existir. Quando essa palavra está sendo escrita, ela está nos relatando que Jesus, ele veio e morreu por nós na cruz. Antes de nos conhecer, não conhecia pastor Manuel, antes de conhecer Angelita, antes de conhecer Natanael, mas ele sabia que nós existiríamos. Ele sabia que um dia nós ia se reunir numa área como essa e nós ia compartilhar o seu amor, a sua palavra. Então Jesus se entregou na cruz pelos ímpios, pelo povo que não conhecia o amor, mas conhecia o pecado. Aleluia! O pecado é aquele que mata. O final do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu numa cruz pelos pecadores. Ele derramou seu sangue por mim e por você. Muitos já falaram isso para você. Mas hoje eu quero fazer você entender que aquela pergunta que você já fez diante do teu espelho, dentro da sua casa, no decorrer do seu viver, do seu existir, você fez essa pergunta: por que que eu existo? Por que que eu nasci? Porque eu só sofro nessa vida, só de murro e ponta de faca. Eu já sofri demais, eu queria morrer, eu não queria existir. Por que que eu existo? Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Você existe porque Deus quer que você existe para a honra dele, para a glória dele, para que você dê glória, para que você seja uma pessoa que possa transmitir o que Deus é em você. Tem muitas pessoas que existem, mas não conseguem transmitir o que Deus é na vida dele, o que Deus representa para ele. Muitos podem dizer: Jesus é tudo para mim, mas na hora de honrar a Deus, na hora de honrar Jesus, ele não sabe fazer isso. Irmãos, estamos reunidos aqui para agradecer e bendizer o nome do Pai. Jesus morreu na cruz? Sim. Essa história aí eu já conheço. Mas sabia que foi por você? Diga para o teu irmão: foi por você.
Não foi o prefeito dessa cidade. Não foi a mulher do prefeito. Não foi o juiz e nem o advogado dessa cidade e nem do mundo inteiro. Foi Jesus Cristo. Foi Ele que foi pregado numa cruz um dia por nós. Foi Ele que se entregou por nós numa cruz. Foi Ele que, por amor a mim, por amor a vocês, por amor à humanidade, por esta cidade, por outras cidades, que Ele morreu. Eu e você somos mulheres, jovens, crianças, mas nós temos um dono. O dono de você não pode ser Satanás. Satanás não pode ter você. Você já tem um dono. Desde que você nasceu, Jesus te comprou com sangue lá na cruz. E porque Satanás acha que você é dele, você não é de Satanás. Você é de Jesus Cristo. O inimigo lança pecado, coisas ruins do mundo sobre você, para você viver aquelas ilusões, para você viver aqueles pecados. Mas você não nasceu para viver para o pecado, você nasceu para viver para Jesus Cristo. Você nasceu para viver para Jesus Cristo. E às vezes você não quer viver para Jesus Cristo. Às vezes você está vivendo, mas você está viciado em alguma coisa. Muitos estão viciados em coisas de televisão. Outros estão viciados em cigarros. Outros estão viciados em bebidas. Outros estão viciados em vaidades. Não aguenta ver nada, eu quero comprar. Isso é um vício. O inimigo te cercou e colocou você no cercado. E colocou você prisioneiro desse vício. Então, se você ainda não conseguiu se libertar desse pecado, eu te convido hoje a tomar uma decisão na sua vida e se libertar em Cristo Jesus, para que Ele faça você uma mulher, um homem, um rapaz, uma moça diferente. Porque as pessoas julgam, as pessoas perseguem, as pessoas falam, mas elas não vão viver a vida sua, não. Elas não morreram por você na cruz. Quem morreu por você na cruz foi Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu por você na cruz. E essa palavra diz assim: aonde transbordou, ensopou, encharcou o pecado, foi limpo, foi tirado tudo isso e transbordou a graça. A graça de Deus, gente, é maravilhosa. Eu queria que vocês começassem a sentir a graça de Deus, o perdão, o amor, a comunhão. É fácil ser de Deus, se você deixar Jesus entrar. Porque se você não deixar Jesus entrar, você vai ficar pedalando. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, amanhã eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Você tem que ter o poder da decisão. Hoje eu quero a igreja, mas amanhã eu quero ir no forró. Hoje eu quero sentir lá com o pastor, ele vai orar por mim. Mas quando for amanhã ou depois, você caiu lá naquele convite que o teu amigo fez. Ô fulano, vamos lá naquela parada lá. Vamos lá. Eu sei que eu estou pregando para as pessoas que as palavras que Deus está me dando não estão sendo lançadas ao vento. Eu sei que eu estou pregando para você aqui, para você fugir do laço do inimigo. Você nasceu, você viveu, você vive para Jesus Cristo. É para Ele. E por Ele que você está aqui. O que vale a pena? Uma amizade. Eu vou falar para você de amizade. Tem amizade boa, não tem? E tem amizade ruim. Tem aquela amizade que vai querer te arrastar. E tem aquela outra amizade que ele não vai ter aquele conselho bom. Principalmente um conselho assim, ó. Então, tô passando por um momento assim. Aí você tá na beira assim de um buraco, de um abismo. Ele não te ajuda. Ele acaba de te empurrar mais pro buraco. Porque ele não tem o conselho, ele não tem Jesus, ele não tem a graça. Então você tem que procurar a graça. Como que eu vou achar a graça? Buscando no Senhor Jesus Cristo, renunciando sua vontade, renunciando o seu eu, dizendo assim: não, eu não posso fazer isso, Deus não quer que eu faça isso, eu vou fazer assim. Vai doer, vai ser difícil, mas você tem que lutar contra si mesmo. O poder da renúncia.
Você tem que renunciar às suas vontades. Você tem que renunciar àquilo que quer te arrastar para o mundo e tirar a sua paz, o seu sossego. Porque existe ex-fulano que fazia uma vida de horror, uma vida de pecado, e existe agora pastor, evangelista, missionário. Porque era ex, porque Deus o transformou. Porque Deus mudou a vida deste homem. Porque Deus mudou a vida desta mulher. Porque Deus muda a vida das pessoas. E quem converte o homem e a mulher do seu pecado é o Espírito Santo. E por isso é importante você deixar ele entrar dentro da sua vida. E dizer, não, eu vou para a oração. Eu vou para a leitura da palavra. Eu vou para o jejum. Não, eu vou pagar o preço. Eu vou atrás. Eu preciso ser uma mulher diferente. Eu preciso ser um homem diferente. Eu preciso vencer o pecado, porque não foi para o pecado que eu vim no mundo. Eu vim para Deus, eu vim para honrar a Deus, e tudo que eu sou e represento é para honrar o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu e pastor Alain uma vez passamos por uma cidade fazendo a obra. Ele tinha uma agenda, nós fomos. E nós começamos a conhecer, não sei se ele está lembrado disso, gangues de meninos de 11, 13, 14 anos. E o dono, o chefe, era o mais novinho, que tinha 10. E ele falava assim, ó, se escreveu, não leu, o pau comeu, a gente apaga mesmo. Gente, precisa logo de planos de salvação. Nós estamos perdendo jovens, perdendo os moços para o mundo do crime, o mundo da prostituição, o mundo da mentira, o mundo da ilusão, o mundo do engano. Quem diria que o engano ia chegar tão longe? E ele chegou. Tem pessoas que são tão artistas e tão diabólicas em mentir e enganar, que elas tinham que trabalhar na televisão, lá na Globo, lá onde que tem as atrizes, os atores, de tão diabólicos. Porque eles não estão vivendo Cristo, não estão amando Cristo, não está querendo perdoar, não quer o perdão, não quer sentir a libertação. Em João 8, 32 ou 33, pastor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já viu como o inimigo tem usado dentro dos lares, dentro das famílias, dentro da casa, o plano de destruição? Ele começa dentro da família, com o pai, com a mãe, e ataca os jovens, ataca o adolescente. Ele tem seu plano de destruição. Mas eu quero falar do plano de Deus, o plano da salvação, o plano do amor, o plano de mudança. Fala para o teu irmão assim, vamos renunciar. Renuncie os seus desejos, renuncie o seu querer. O seu querer não conta, mas o querer de Deus que conta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vocês conhecem, vai lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quem tem buscado o primeiro reino de Deus? Eu creio que você está aqui buscando o primeiro reino de Deus. Eu creio que você está aqui neste momento buscando o que Deus tem para a sua vida. Oh, a vida só é vivida quando você coloca Jesus no seu barco. Diga assim, coloca Jesus no teu barco, irmão. Coloca Jesus no teu barco. Porque muitas das vezes é tão difícil ter a misericórdia. Porque muitas das vezes você não está vivendo ela. A palavra de Deus diz que se você tem misericórdia do teu irmão, Deus terá misericórdia de você. Mas muitas das vezes seu coração está cheio de rancor, cheio de ódio e desejo. E você deseja muitas vezes, fala assim, eu queria que aquela pessoa morresse. Eu queria que ela fosse atropelada, eu queria que acontecesse tudo de ruim para ela. Isso, Deus não está nesse negócio. Deus não quer esse negócio. Não quer que você tenha esse tipo de desejo. Deus quer que você tenha o desejo de desejar o bem para o teu próximo. Por pior inimigo que seja seu,
Você tem que desejar o bem para ele. Porque a gente vive debaixo da lei de Deus. Jesus, ele veio para trazer uma confronta para mim e para você, para nós renunciar o nosso querer. Mas viver o querer de Deus, as vontades de Deus, é difícil. Eu lembro muito bem que quando eu fumava 2 maços de cigarro por dia, eu lembro muito bem, eu saía na sexta e voltava, quase chegando na segunda, a minha mãe falava assim, olha que você vê um porre de fumaça assim, pode ir lá que é a Angelita que está lá. Era eu mesmo. Eu fumava muito. E Deus tinha um plano na minha vida. E Deus me libertou do vício. Me libertou dos desejos carnal. Eu não podia ouvir um barulho de forró, de discoteca. Eu não podia ver um barulho, um comício, uma festa. Eu vivia lá no mundo. Mas Deus diz que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você vive no mundo, mas você não é do mundo. Fala pro teu irmão. Você é do reino. Você sabia que você é do reino? Fala pro teu irmão assim, você é do reino. Do reino de Deus. Ser do reino de Deus tem que haver renúncia. Muitos podem pensar assim, nossa, eu sou filho de Deus. E quando você fala que você é um filho de Deus, você está confrontando. Você está indo na luta, você está indo à afronta. Porque ser filho de Deus, muitas das vezes é dar a cara para bater. É chorar com os que choram. É sofrer com aqueles que sofrem. É ser humilde. E ser filho de Deus, filha de Deus, é ultrapassar as barreiras. Quem você é? Diga pro teu irmão, quem é você, irmão? Você ama, irmão? Você pode provar este amor? Sabe o que é? Que amor sem as obras, ela é morta, não é certo? É fácil eu amar meus filhos. É fácil eu amar as irmãs, os irmãos. Mas é difícil muitas das vezes amar aquela pessoa que sempre está com uma pedra na mão para te tacar na testa. Como é que você vai amar ela? Eu vou amar essa pessoa? Vou pegar uma pedra e vou descontar. Ela tá com a pedra também, eu vou tacar nela. E nós não pode. Desvia da pedra. Vai lá e intercede. Clama a Deus, que Deus vai cuidar. Porque a briga que você tem não é tua, é de Deus. E Deus zela pelos teus. Deus cuida pelos teus. Deus ama os teus. Deus faz uma obra de um carinho que você nem faz ideia. Você é um prometido, você é um escolhido de Deus. Então Deus cuida de você de uma maneira que você nem faz ideia, você nem pensa. Quando você dorme, diz a Bíblia que Deus permite uma canção de ninar para você dormir. Glória a Deus. Quando você descansa, Deus olha por você. Porque diz a Bíblia que o inimigo, ele trabalha para destruir os teus sonhos, os seus projetos, a sua vida. Mas Deus sempre está prevendo e cuidando de você. Então é bom prostrar-se quando você levanta da sua cama. Orar agradecendo. Orar falando, Senhor, sem Tu na minha vida eu não sou nada, eu não posso fazer nada, eu não represento nada. Mas se o Senhor está na minha vida, eu posso tudo, porque o Senhor me fortalece. O Senhor te fortalece, irmão. O Senhor te ajuda. E por isso eu te convido, renuncie às suas vontades carnais. Renuncie os seus desejos. Renuncie o seu querer e viva o querer de Deus. Que é para isso que Ele te chamou. Para você viver projetos que Ele determinou na sua vida. Não projeto de homens e de mulheres, mas projeto que Ele tem com você, para você. E por isso vale a pena chorar diante do Pai. Porque Ele vinha um anjo para enxugar as suas lágrimas. Até as suas lágrimas é acolhida. Até quando você chora, não é jogado fora esse tempo. Porque quando você chora aos pés de Deus,
Ele cuida de você. Como Jesus morreu lá na cruz por mim. Tem gente que fala assim, ó, eu não tenho nada com isso. A briga é entre Deus e o diabo. Teve um jovem que falou isso. Um pastor. O pastor foi pregar para um jovem. Filho, Jesus te ama. Ele morreu por você na cruz. E o jovem olhou para o pastor e disse, pastor, eu não tenho nada com isso. A briga é entre Deus e o diabo. O que eu tenho com isso? Você é filho do diabo ou você é filho de Deus? O rapaz deu um pulo. Opa! Eu sou filho de Deus, então você tem a ver com isso sim. Ou você fica de um lado, ou você fica do outro. Só quem é filho de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia! Diga assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu vou sempre ser de Deus. Aleluia. Ficamos em pé. Aleluia. Você pode ir glorificando, batendo palma, fazendo alguma coisa. Glória a Deus.